Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos lá? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A gente pode ler todo mundo junto aqui? Vamos lá? No 3, nós vamos ler todo mundo junto, bem alto, bem forte, beleza? 1, 2, 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos conversar, precisamos lembrar, é sobre a fé e ter um entendimento melhor. Nesse texto ele fala que a fé é a certeza. Certeza do quê, gente? Certeza daquilo que esperamos. O que nós temos esperado? O que nós temos esperado para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso futuro? A fé é a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu posso dizer que a fé não é um pensamento positivo. A fé não é uma superstição. A fé não é algo que você fala assim, eu vou ter fé agora. Agora eu vou ter fé. A fé é a certeza daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O que Deus tem para a sua vida nesse ano de 2021? Você precisa de fé para viver isso. A questão não é a fé em si, mas em quem você crê. Em Jesus, nosso Deus, nós conseguimos produzir essa fé. A fé é a confiança nas promessas de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quem que tem promessa? Quem que tem promessa? Com fé você vai chegar lá, você vai chegar aonde Deus preparou para você desde o ventre da sua mãe. Quantos creem que você tem um propósito? Uma coisa que Deus falou muito quando eu era adolescente era sobre propósito. Que eu tinha um propósito, e aí era legal porque eu estava vivendo isso, então eu chegava perto dos meus amigos e falava, qual é o seu propósito? E ficava instigando as pessoas a descobrir o propósito, porque eu creio que todos nós que nascemos, não nascemos em vão, não nascemos por acaso, mesmo que a forma que você vê o mundo ainda não foi de uma forma normal, se seu pai separou, né, se veio de um relacionamento fora de um casamento, eu creio que Deus ele tem um propósito para mim e para a sua vida, porque a palavra fala que Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe, amém? E com fé é a confiança que vai nos levar, vai fazer a gente cumprir as promessas de Deus. E o primeiro tópico que eu quero trazer aqui é que a fé vem pela palavra de Deus. Quero convidar você a abrir Romanos capítulo 10, versículo 17. Se você em casa também, se você quiser ir anotando ou abrindo esses textos para ir meditando, vai ajudar bastante. Romanos 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Eu creio que é impossível termos fé sem ser pela palavra de Deus. Eu não acredito que nós vamos produzir fé de nós mesmos. Eu nem sei se nós temos essa capacidade de eu, Levi, humano, produzir fé. E a palavra fala que a fé ela produz pela palavra de Deus, por ouvir a palavra de Deus, por meditar da palavra de Deus. Por quê, gente? Porque a palavra de Deus é que nos dá destino. A palavra de Deus é que nos dá direção, nos dá visão, nos dá foco, nos dá certeza. Quantos aqui estiverem em momento que você está atribulado lá, passando por problemas, você está sem direção, você está confuso nas coisas, e você vai lá para a palavra, e aí você começa a meditar na palavra, você começa a ler, às vezes você lê só um versículo, e aquela palavra vai gerando vida, vai gerando transformação, vai gerando fé. Amém? Acontece com vocês? Então a fé vai produzir isso em nós. Então a palavra vai produzir isso em nosso coração. Ela vai produzir fé, vai produzir certeza, não vai dar confiança. Temos fé porque acreditamos no que Deus fala a nosso respeito. Às vezes a gente fica confuso na nossa vida porque a gente ainda nem sabe o que Deus fala sobre nós, diz a nosso respeito. Às vezes a gente fica confuso porque a gente não sabe a direção.
E só tem uma forma de você saber a direção de 2021, só tem uma forma de você produzir fé, é pela palavra. Porque a palavra ela é viva e eficaz. E a fé se firma na palavra de Deus. O outro tópico que eu quero falar com vocês é que a fé é um estilo de vida. Agora anote ou então abra lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A gente pode falar todo mundo junto? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Gente, tanto de coisa que a gente viu nesse ano de 2020, que às vezes chegou até a abalar a nossa esperança, a nossa fé, nossos planos, nossos projetos. Mas a palavra fala que nós devemos viver por fé e não pelo que vemos, não pelo que ouvimos, não pelo que a mídia fala, não pelo que está acontecendo na política, nós vivemos pela fé. Amém? Precisamos ter fé todos os dias. Fé, crer que Deus vai restaurar a sua família, crer que Deus tem um plano, crer que Deus restaura o seu ministério, crer que Deus tem o melhor para a sua vida. Nós precisamos caminhar por fé, ainda mais pelo que nós estamos vivendo, nós precisamos mesmo de fé. Quantos aqui, não sei, mas pelo menos eu falo por mim, vezes que eu precisava de uma comida, eu precisava de um sustento, e eu criei, e Deus proveu. Isso não veio de mim, veio pela palavra, e a palavra gerou em mim esse fruto, essa fé. Nós precisamos viver todos os dias caminhando por fé e não pelo que vemos. Outra coisa que eu quero falar é que sem fé é impossível agradar a Deus. Quero convidar você a abrir em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu acho que todo mundo conhece esse versículo, mas eu quero convidar você a ler, a meditar também e anotar. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Não tem como nos achegarmos a Deus se não for pela fé, até porque nós cremos em um Deus e que a gente não, muitas vezes a gente não dá para palpar, não dá para ver. Então até para a gente acreditar nesse Deus precisamos de fé. Como confiar em um Deus que não vemos se não for pela fé? Como confiar em palavras que recebemos do futuro se não for pela fé? Quando vem as incertezas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Também quero falar que a fé ela precisa ser regada. Convidar você de novo a abrir agora no livro de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14. Mateus, capítulo 17, versículo 14, vamos ler a partir daí. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Acho que esse texto também é bem conhecido,
Não sei você, mas pelo menos quando eu lia no começo, eu pensava que se eu tiver uma fé pequenininha assim, ó, eu vou mover montanhas. Mas aí, lendo alguns livros, eu li um livro do Luciano Subirá, e ele explicando isso, ele trouxe uma revelação que eu nunca tinha meditado, falando que essa palavra, como o grão de mostarda, não quer dizer que se sua fé for pequena, você vai mover montanhas. Mas o sentido aqui é que mesmo sua fé pequena, como uma fé pequena, você precisa regando até ela crescer e se tornar um pé muito grande e mover montanhas. Então, nossa fé precisa ser regrada, mesmo estando pequena. Eu pesquisando sobre essa semente, a semente da mostarda ela tem cerca de 2 milímetros. É tipo um pontinho assim. E o pé adulto pode chegar perto de 3 metros. Então pensa, uma semente tão pequena, com ela regada, ela boa, já num pé adulto, um pé de 3 metros. Eu vejo assim como a minha e a sua vida, a gente começando na nossa caminhada com Deus, uma fé pequena, uma fé talvez para pedir uma coisa ali, para orar por um enfermo ali, e aí você vai regando essa semente, e daqui a pouco a sua fé está grande, você vai dizer para a montanha, mova, e ela vai se mover. Um exemplo disso é você orar por cura, né? A gente, quando vai falar sobre cura, talvez você que não tem muito esse convívio, igual a gente vê alguns pregadores que têm uma unção específica, então você vai orar pelo enfermo paralítico lá, e talvez ele não ande. E a gente sempre fala, quando você quer começar a orar por cura, começa orando por uma dor de cabeça. Por quê? Para sua fé começar a ser regada, começa orando por uma dor de cabeça, começa orando por uma dor no braço, e aí você vai aumentando. Daqui a pouco você ora por uma enfermidade específica e ela sai, você ora por um tumor e ela sai, daqui a pouco você está levantando defunto. Por quê? Porque a fé ela foi regada, a fé de pouquinho em pouquinho ela foi aumentando. E eu creio que a nossa fé ela precisa ser regada. Eu não sei qual nível de fé você está hoje, mas dependendo de onde você esteja, comece a regar a sua fé, comece a se disciplinar. Quando você vê algum problema, em vez de você pegar e começar a reclamar, haja com fé. Quando você vê algum enfermo, em vez de você, mesmo, não estou dizendo que você não vai dar lá um medicamento ou algo, mas haja com fé, ora primeiro, comece a regar a sua fé, que daqui a pouco ela vai estar de uma forma que vai estar impactando não só a sua casa, mas essas cidades. Quantos creem? Um pouquinho de fé sendo regada todos os dias nos fará mover montanhas no futuro. Um pouquinho de fé sendo regadas todos os dias nos fará mover montanha no futuro. E o último tópico que eu quero falar é que a palavra é que sustenta a nossa fé. Eu quero de novo convidar você a abrir agora Mateus capítulo 14 e vamos ler a partir do versículo 22. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Quero que você, rapidinho, para esse tempo que nós estamos vivendo, a gente não sabe como é o futuro,
mas quero que você se firme nessa palavra que Deus disse para os discípulos: coragem, sou eu, não tenho medo. Coragem, eu sustento sua família, eu sustento sua casa, eu sustento essa igreja. Não tenho medo do que vai estar por vir, não tenho medo da pandemia, não tenho medo do que está acontecendo no mundo aí fora. E o versículo continua: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu acredito que essa experiência de andar nas águas foi uma que Jesus e Pedro foram privilegiados, porque até hoje eu não ouvi história de ninguém andando sobre as águas. Se você ouviu, me fala aí. Mas Jesus e Pedro tiveram uma experiência, quer dizer, Pedro teve uma experiência com Jesus extraordinária de andar com as águas. Eles viram Jesus, ficaram com medo, né? E Pedro, aquele cara peitudo, aquele cara para frente, falou: se é tu mesmo, manda aí que eu vou. E Jesus, né, naquela tranquilidade, eu penso Jesus, né, mansinho, tipo: Pedro, vem cá, cara. Então pensa, imagine Pedro, ele saindo do barco e começando a andar, né, olhando para Jesus. Mas o texto fala que, de repente, ele começou a reparar no vento, começou a reparar na tempestade, começou a reparar. O que ele fez? Eu acredito que ele estava olhando para Jesus. E daqui a pouco ele está começando a olhar ao redor. E o que está ao redor é um caos, porque é tempestade. Então o que está ao redor é um caos. E a partir do momento, em meio a esse caos, ele tira os olhos de Jesus, ele começa a ter medo. E gente, quantas pessoas pararam a vida por causa do medo nesse tempo? Não estou falando de pessoas que tiraram para se resguardar e tudo mais. Estou falando de pessoas que pararam por causa do medo. Pararam de se trancar e falaram: meu Deus, o que vai ser de mim? E a tempestade, o medo, ela vai tentar diminuir a nossa fé. Ela vai tentar fazer a gente parar. Porque é isso que o medo faz. O medo faz a gente parar, faz a gente desviar o foco. E é isso que Pedro fez. Quantas vezes nesse tempo a gente desviou o foco, olhou para o que está acontecendo, para essa loucura que está acontecendo e falou: meu Deus, eu vou afundar. Eu vou afundar. O nosso problema é que muitas vezes acreditamos mais nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Cristo. Às vezes a gente olha para a circunstância e vê Satanás jogando semente. A sua família, vai destruir. Seu ministério, que Deus te falou, vai acabar. Porque você fez isso. Às vezes Satanás joga sementes que vai nos amedrontando. Algo legal que um dia eu aprendi sobre o medo, não sei se foi no seminário, é que o texto fala que o diabo está ao derredor, rugindo como leão. Acho que foi no seminário, lembrei. E por que ao derredor e não ao redor? E por que rugindo? Porque também a palavra vai falar que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas nesse texto ele fala que o Satanás está ao derredor rugindo. E o que eu aprendi é que o rugido do leão no mundo animal, ele não é o animal mais forte, mas ele é o animal mais poderoso no mundo animal. E o rugido dele, quando ele vai para uma caça, é tão assim,
impactante para o animal, tão punk, né, João? O João é biólogo. Que faz o animal tremer assim, ó. E aí ele pode ir lá e se alimentar. Então a palavra fala que Satanás está ao nosso derredor, rugindo, fazendo barulho. Para quê? Para você ficar com medo. Para quê? Para você parar. Para quê? Para acabar com a sua vida. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não vão ser levados pelo medo, porque maior que está em nós do que está no mundo, amém? Porque nós temos uma palavra, nós confiamos em um Deus, que é maior do que a circunstância e é maior que Satanás, que já levou na cruz as nossas dívidas, que já levou na cruz os nossos pecados, que já levou na cruz as nossas doenças. Sabe o que o mais louco que eu acho nessa pandemia? É que a palavra fala: impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em tempo que a gente não pode nem se aproximar, porque você fica doente. Gente, olha que doido, a palavra fala: impõe as mãos, ele não dá uma condição. Impõe as mãos e enfermos, impõe as mãos. Mas assim, se tiver uma doença que passa pela mão, você não põe. Não tem isso. Ele fala: impõe as mãos. E no tempo de Jesus tinha uma doença chamada lepra, que as pessoas não podiam ter contato com as pessoas que estão normais. E elas ficavam separadas. Não parece alguma coisa assim, com o tempo de hoje? E Jesus curou tantos leprosos. Imagina Deus falar um dia assim: vá na casa do irmão que está com Covid, impõe a mão nele e declara a cura. Eu fiquei pensando nisso. Falei: cara, o evangelho é doido. O evangelho é doido porque ele vai contra o mundo, ele vai contra o sistema, ele vai contra a nossa ideologia que a gente pensa. E o que fez Pedro andar no sobrenatural foi a palavra de Jesus. Se a gente for olhar pelo lado físico, a água é sólida, é impossível alguém andar na água. Já tentou um dia andar na água? Você vai afundar. Fisicamente é impossível andar na água. Ali, Jesus estava na terra, gente. Não tinha não dá para explicar como Pedro andou pela ciência, pelas águas, porque algo sobrenatural. E eu creio que o que sustentou a Pedro em cima da água foi Jesus falando: venha. Foi a palavra de Deus. O que Deus disse para Pedro: venha, ande sobre as águas. E o que vai nos sustentar esse tempo é a palavra de Deus dizendo a nossa direção. E Pedro, mesmo tendo uma fé pequena, olha o que Jesus diz quando ele afunda: homem de pequena fé, por que você duvidou? E a pergunta que eu quero falar é: do que nós estamos duvidando nesse tempo? Será que a gente está duvidando que Deus pode curar? Será que a gente está duvidando que Deus pode transformar? Será que a gente está duvidando que Ele tem o melhor na nossa vida? Que Ele tem sonho, tem plano? Isso é uma pequena fé. Se você tem andado duvidando, você tem andado com pouca fé. Mas mesmo Pedro, chamado por Jesus de homem de pequena fé, ele ainda andou. E se for parar para pensar, só teve duas formas de Pedro voltar pelo barco: ou ele voltou andando, ou ele voltou sendo carregado por Jesus. Olha que incrível. O homem de pequena fé foi sustentado pelo próprio Jesus. E a palavra que eu te quero dizer hoje é que você não pode ser dominado pelo medo, pelo que está por vir. Eu não acredito que as coisas vão virar um mar de rosas. Talvez as coisas só piorem. Mas nós temos a palavra que nos sustenta. Nós temos o Senhor que nos sustenta. Quero declarar que o Senhor vai sustentar nesse tempo. Vai sustentar a sua casa, vai sustentar a sua família. Não vai faltar nada na sua casa. Aí que você está assistindo, eu declaro que não vai faltar nada na sua casa. Nenhuma provisão, nenhum milagre. Só basta você crer. Só basta você parar de duvidar. Comece a crer, comece a exercer sua fé. Tenha esperança em Deus. Não tenha esperança no que a mídia fala. Não tenha esperança em nada nesse mundo. Comece a pôr suas esperanças em Deus. Comece a virar os seus olhos para o Senhor.
Como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes. Porque ele fala para os montes, porque o monte é no alto. Então eu elevo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro. E o meu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. Aí, sentado mesmo, quero convidar vocês que estão aqui a ficar de pé. Na sua casa, se você puder fechar seus olhos. Eu quero orar para você que nesse tempo perdeu a esperança. Nesse tempo você perdeu a fé. Eu quero convidar você agora a fazer uma oração sincera de entrega ao Senhor. Dizendo: Senhor, eu reconheço que falhei, eu reconheço que me afastei de Ti. Senhor, eu reconheço que eu tenho duvidado das Tuas promessas, eu tenho duvidado dos Teus planos. Eu tenho duvidado, Senhor, do que o Senhor tem falado a meu respeito. Eu tenho duvidado, Senhor, que nesse tempo que estamos vivendo, Jesus, mas nesse momento eu quero entregar a minha fé a Ti. Eu quero entregar a minha esperança a Ti, Jesus. Quero convidar você a meditar, a fazer sua oração individual, enquanto nós vamos cantar um hino aqui. Não posso voltar ao início, não posso controlar o amanhã. E o que eu quero é quem Tu és. Você vai me encontrar aqui. Enquanto eu ando em meio ao vale, Teu amor afasta o medo de mim. Como o sol formando a sombra, em minha fraqueza Sua glória aparece. Não sou capaz sem ter você. Você vai me encontrar aqui. E o que eu quero é quem Tu és. Você vai me encontrar aqui. Não sou capaz sem ter você. Você vai me encontrar aqui. E o que eu quero é quem Tu és. Você vai me encontrar aqui. Nem por um minuto fui abandonado. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vem, Santo Espírito, move os ossos secos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Nem por um minuto fui abandonado. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vem, Santo Espírito, move os ossos secos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Não sou capaz sem ter você. Você vai me encontrar aqui. E o que eu quero
você vai me encontrar aqui. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 13. Presta atenção nisso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento é leve e momentâneo. Gente, olha o que a palavra fala sobre o nosso momento. O nosso sofrimento é leve e momentâneo. O que nós estamos passando é leve e momentâneo. Perante a palavra de Deus é leve e momentâneo. E estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você pode glorificar o nome dEle, você pode dar a palavra, você pode aplaudir a Ele. O que nós estamos vivendo vai passar, porque o melhor está por vir. O melhor está por vir, Jesus está voltando, e o melhor está por vir. O que nós estamos vivendo vai passar. Não tenha medo, não tenha medo, não desanime. Fica firme, permaneça, que o melhor está por vir. Dê uma salva de palmas, glorifica o nome dEle essa noite, aleluia. Nem por um minuto, nem por um minuto fui abandonado. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vem, Santo Espírito, move os ossos secos. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Nem por um minuto fui abandonado. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vem, Santo Espírito, move os ossos secos. O Senhor está